Podemos assentar, queridos. É bom, né, estar na casa do Senhor. Porque aqui nesse lugar Deus derrama a bênção. Eu lembro, Márcio, eu lembro que você chorou igual criança. Porque Deus está presente na casa, querido. E onde o Senhor está, algo acontece, algo sempre acontece. A mensagem dessa noite, eu estava meditando, e eu vou dar um título para ela, e como título eu vou chamar essa mensagem, Uma Atitude que Muda uma História. Esse é o título dessa mensagem, Uma Atitude que Muda uma História. E eu queria te convidar para abrir no livro de Marcos, abrir a palavra de Deus no livro de Marcos, no capítulo 5. Marcos também contém esse texto, mas vamos mudar, vamos para Mateus, o mesmo texto, porém no livro de Mateus, no capítulo 9, a partir do versículo 18. É a cura da mulher que tinha um fluxo de sangue. No livro de Marcos também tem essa passagem, mas eu estou querendo pegar do livro de Mateus, que ela está mais sucinta, está mais resumida, porque lá no livro de Marcos, antes de entrar nessa história, entra a história da filha de Jairo. E aqui só trata do assunto dessa mulher. A cura da mulher que tinha um fluxo de sangue. No livro de Mateus, no capítulo 9, no versículo 18, nós vamos ler até o versículo 26. Diz assim a palavra de Deus: dizendo-lhe ele essas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou. Minha filha, também vai tratar da filha do Jairo, tá? Minha filha faleceu agora mesmo, mas vem e impõe-lhe a tua mão e ela viverá. E Jesus levantou-se e seguiu, e os seus discípulos também. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla das suas vestes, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar as suas vestes, ficarei sã. Jesus, voltando, vendo, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. E Jesus chegando, só até o 22, perdão, só até o 22. O que me impressiona nessa passagem é a atitude da mulher. Em algumas pregações a gente poderia discorrer muitas coisas, o que significa tocar na orla, a condição da mulher, o milagre antes dela, mas o que me levou a meditar nesse versículo foi a atitude dela. A atitude de, mesmo estando na condição que estava, ela acreditou que ali tinha alguém que poderia fazer diferença na vida dela, pois ela ouvia falar que naqueles tempos estava surgindo um homem que estava fazendo grandes prodígios e milagres e maravilhas. Ela ainda não tinha visto, porque a condição dela não permitia que ela saísse para a rua, porque enquanto a mulher estava num fluxo de sangue, ela era considerada imunda, e como imunda, ela não poderia tocar ou estar com ninguém, porque quem ela tocasse também ficaria imundo, e teria que passar por uma purificação. E ela já há bastante tempo, com aquele fluxo de sangue, ela era considerada imunda, e automaticamente ela era separada para não tocar em ninguém. Essa lei foi dada ao povo de Israel quando eles saíram lá do Egito, e existia um porquê. Imagine uma população toda enferma no deserto, passando aquelas enfermidades, e nós sabemos que através do sangue, algumas enfermidades podem ser contraídas, e no deserto, ali onde ele estava, não havia muitos recursos. Então Deus estabeleceu algumas leis, não só a lei da condição do fluxo de sangue, mas muitas outras leis,
que na área da medicina existe um fundamento. Por exemplo, a pessoa não poderia tocar no cadáver. Se ela porventura tocasse no cadáver, ela teria que se separar até o momento da sua purificação. Mas isso tudo era visando a proteção da população. E essa lei veio vigorando até a presente data onde essa mulher se encontrava. Por ela estar com aquele fluxo de sangue, ela era considerada imunda e por isso ela não poderia tocar em ninguém. Mas ela ouviu falar que havia um homem que estava circulando por Jerusalém, por Nazaré, e fazendo grandes coisas, grandes prodígios, milagres e maravilhas. E ao ouvir falar aquilo, ela pensou no seu coração: eu já estou há tanto tempo assim, e nada acontece, já gastei todas as minhas condições financeiras, e nada acontece. Quem sabe, veio a pergunta dela, se eu não tocar tão somente na orla do vestido dele, eu não fique curada, visto que as pessoas falam que ele opera prodígios e maravilhas. E assim ela se encheu da sua fé, e mesmo correndo perigo, ela tomou uma atitude. Ela resolveu sair de onde ela estava, enclausurada, vamos botar assim dessa forma, isolada. Ela resolveu tomar uma atitude de ir até o encontro dele. Se alguém pega aquela mulher no meio do caminho e sabe que ela tem aquele fluxo de sangue, ela sofreria as penas por causa daquilo ali. E ela sabia disso. Mas mesmo sabendo disso, ela falou: eu vou me encontrar com ele. Mesmo correndo riscos, mesmo sabendo das consequências, eu vou até ele. Porque eu tenho ouvido falar que ele faz milagres. Eu quero dar um ponto aqui antes de continuar e trazer aqui para os nossos dias. Quantas das vezes a gente não vê milagres acontecendo no nosso meio? Algum irmão, por isso que eu gosto de ouvir testemunhos, porque o testemunho ele edifica a minha fé. Ele faz-me a cada dia perceber que verdadeiramente existe um Deus no céu que ainda opera prodígios e maravilhas. Ainda existe um Deus no céu que olha para o seu povo com carinho e amor, e muitas das vezes na sua ira ele lembra da misericórdia. E as misericórdias do Senhor não têm fim. E as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Por isso que eu gosto de ouvir testemunho, irmãos. Quando algum irmão abre a boca aqui, pega o microfone e diz que outrora estava acontecendo assim, 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 mas num determinado momento, Deus entrou na história e mudou todo o quadro, e o irmão vem oferecer culto de ação de graça, o irmão vem festejar porque grande foi a vitória. Coisas que para ele simplesmente era impossível de acontecer, aos seus olhos humanos, aos seus olhos carnais, situações que eram praticamente impossível de acontecer. E aí ele vem: olha, irmão, já não tinha condição. Ou então: olha, irmão, a causa na justiça estava lá embaixo, mas o juiz resolveu botar por cima. Nunca foi coincidência, nunca foi, sempre foi Deus. Irmãos que compram carro sem ter dinheiro, irmãos que compram casa sem ter dinheiro, irmãos que começam a pagar e vai até o fim, porque Deus honra ali, todo mês aparece na conta, todo mês aparece trabalho e ele consegue liquidar as dívidas. São pessoas que estavam desenganadas pelo médico, a sentença é: vai para casa e morre, porém Deus fala: eu dou a última palavra. É por isso que eu gosto de ouvir testemunho. É por isso que eu gosto de ver pessoas vindo aqui na frente dizendo: olha, irmãos, não tinha mais solução para a minha família. O meu filho estava mergulhado nas drogas.
A mulher ou o marido já tinha ido embora. A casa era uma confusão só, caos total. Mas eu tomei atitude, porque eu ouvi alguém dizer que Jesus muda a história. E eu convidei ele para a vida da minha família. E ele mudou a vida da minha família. E hoje eu e minha casa servimos ao Senhor. Oh, como é bom ouvir isso, irmãos. Como é edificante para nós ouvir isso. Edifica a nossa fé. Dá uma turbinada. A gente fala, verdadeiramente Deus ainda opera. Verdadeiramente ainda existe um Deus no céu. Eu me alegro, eu glorifico, porque a tua vitória é a minha vitória. Ainda mais quando a gente está orando. Está orando, está buscando Deus, 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 Deus. Estamos batendo na porta da misericórdia sem parar, sem cessar, sem vacilar. Deus, Deus. Aí de repente aquela pessoa pela qual você está orando vem e oferece culto e ação de graça. Ô, meu irmão, a vitória dele é a minha vitória. Porque eu estava ombro a ombro com ele, na luta, na peleja. E o Senhor decretou vitória. Aleluia. E essa mulher, ela tomou essa atitude, mesmo correndo riscos, ela foi e botou no seu coração, se tão somente eu tocar na orla do vestido dele, eu vou ficar curada. E ela toma a atitude de ir, dentro daquilo que você está vivendo hoje, dentro das suas dificuldades emocionais, financeiras, espirituais, familiar. Qual é a atitude que você está tomando? Você está se acovardando? Você está parando? Igual fazendo a nação de Israel, quando o gigante Golias veio diante de toda aquela nação. E ali naquele campo ele gritava, eu quero apenas um de vocês para lutar comigo. Só me apresenta um. E ele gritava, afrontando o exército do Senhor. Talvez o seu gigante Golias esteja dizendo, só quero ver a tua atitude. Só quero ver a tua condição. Me apresenta um. E às vezes nós nos acovardamos dentro do problema. E achamos que aquele problema é maior do que o nosso Deus. É maior do que a gente, e não fazemos menção do Deus vivo. A atitude de Davi foi magistral, meu irmão. A atitude de Davi foi fora do comum, uma atitude que muda uma história. Quando ele, enviado pelo seu pai, ao chegar no campo, que ele ouviu aquele gigante gritando, ele parou e falou assim, quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? E é a ousadia dele perante aquele grande problema que se apresentou diante da nação. E ele não conformado com aquilo, em ver aquele homem de grande estatura afrontar todo um exército, e ninguém tomava uma atitude. Aí ele lembrou, ora, lá no campo, eu já fiz isso, o leão veio, eu peguei o leão, a ursa veio, eu peguei a ursa, tirei da boca dele, ele já tinha abocanhado, eu fui lá, e Deus estava comigo. E ele tomou uma atitude, você não vai não. E ele falou para o gigante, o Senhor dos Exércitos vai te colocar na minha mão. Aleluia! Querido, as afrontas do maligno às vezes vêm de tal forma que a gente se esquece do Deus que nós servimos. E hoje Deus quer te trazer à memória tudo aquilo que Ele já fez por você. Lembra de alguma situação que aconteceu na tua vida, em que você pensou que não ia conseguir, e de repente, de uma hora para outra, Deus te deu vitória. Você pode trazer à tua memória isso? Foi Deus.
Hoje, você acha que é diferente? Você acha que Deus dorme? Você acha que Deus cochila? Deus a todo tempo está dos altos céus, olhando para a minha vida e para a tua vida, esperando uma atitude de fé nossa, mediante a tudo aquilo que vivemos. Esperando que você fale para o teu problema, quem é você para afrontar o exército do Deus vivo? Porque você e tua casa é um exército do Deus vivo. Não se intimide, meu irmão, com aquilo que aos teus olhos não tem solução, ou está difícil de ter solução. Não se intimide, porque o Deus que eu sirvo, eu vou falar para você, o Deus que eu sirvo e que já me deu muitas vitórias, Ele é poderoso para fazer na tua vida, assim como fez na minha vida. Eu creio nisso. Eu creio de todo o meu coração que a história, ela não termina enquanto Deus não colocar o ponto. Talvez o momento para você é o ponto final, mas para Deus é apenas vírgula. Tem muito ainda para escrever da vírgula para frente, muita coisa para ser escrita. Não é o ponto só vem quando Deus determina, ponto final, parou. E aquela mulher, ela tem uma atitude de fé. Foi lá e tocou nas orlas de Jesus. E ao tocar nas vestes, surge uma pergunta, parece até brincadeira, né? Parece até brincadeira de Jesus. Jesus perguntando em meio à multidão, quem me tocou? Gente, enquanto Jesus ia passando, e aí um cortejo, várias pessoas tocavam nele, várias pessoas iam atrás dele. E ele pergunta, quem me tocou? Aos discípulos, mestre, a multidão te oprime. Por tudo quanto é lado, tem gente te tocando. E o Senhor pergunta, quem me tocou? Aí Jesus vira e fala, oh, aleluia. Esse toque foi diferente. Alguém me tocou diferente. O toque teve virtude. O toque teve fé. Esse toque não é um toque sem fé, sem esperança, não. Alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. O Senhor está esperando o teu toque diferente. O Senhor está esperando para que você o toque nessa noite diferente. Toque pela fé. Toque com a esperança. Toque com a certeza de que Ele vai fazer. De que Ele é poderoso para reverter o quadro. Porque, irmãos, entenda o seguinte, a nossa batalha, ela não é contra a carne, nem contra o sangue, não. A nossa batalha, ela é espiritual. Então, as nossas batalhas, ela tem que sair do mundo natural e levarmos para o mundo espiritual. E lá no mundo espiritual, travarmos a nossa batalha. Porque a intenção do inimigo é destruir nossa família, é destruir nossa saúde, é destruir nossas finanças. A estratégia do inimigo, ela não mudou, elas continuam a mesma. Tentando a todo tempo esfriar a minha e a tua fé, tentando a todo tempo fazer com que você pare a tua caminhada, a caminhada que você começou, ele quer que você pare. Mas você é resistente, eu creio. E nessa noite, Deus te chama aqui para dizer, toca com fé. Toma uma atitude nessa noite, uma atitude de fé. Não fica parado. Havia um desenho que eu via enquanto criança, era de um leão e de uma hiena. Era o Raj e o Oli. Eu lembro como se fosse hoje ainda esse desenho. O leão sempre é muito otimista, sempre muito elétrico nos planos que eles faziam, e a hiena só falando, isso não vai dar certo. Ó dia, ó céus, ó azar. Quem já viu esse desenho na sua infância? Se você já viu, você tem 48 ou mais.
A hiena vivia ali, ó dia, ó céus, ó azar. E o leão empolgado, vai dar certo, vai dar certo. E a hiena, ó dia, ó céus, ó azar. Quem é você nessa noite? A hiena que fica, ó dia, ó céus, não vai dar certo, estou prostrado, parei, não vou mais, não quero mais, está difícil, ou o leão que fala, não, eu vou porque vai dar certo. Qual é a atitude que você está tomando mediante as adversidades que constantemente batem em nossa porta? A atitude de, chega, parei, não dá mais. Vou compartilhar com os irmãos algo do Ministério de Família. Terminamos aquele trabalho de um mês, irmãos, como foi a afronta do inimigo sobre as nossas vidas. Foi pancada em cima de pancada. Paulada em cima de paulada. Eu falei, tá tranquilo, eu sei que Deus edificou vida, não é por causa disso que eu vou parar, não vou mesmo. Não importa o problema que esteja acontecendo, rolando, eu vou continuar, porque eu tenho a certeza que isso está vindo, porque foi vidas e famílias edificadas. Imagine se, dentro dessa situação toda, terminou um trabalho, começou algumas perseguições, a retaliação do inferno, eu começo, ai, está doendo, eu não vou mais fazer trabalho nenhum, porque acontece isso, acontece aquilo, fico chorando, lamuriando as minhas mágoas. Deus te chamou hoje, meu irmão, para você tomar uma atitude de fé. Sair da condição de estou parado, prostrado, para uma atitude de eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Os homens confiam em carros, cavalos e cavaleiros. E você confia em quem? Eu confio no Deus, aleluia, que tudo pode fazer. Salmista, em certo momento, falou, elevo os meus olhos para o monte e pergunta, de onde há de vir meu socorro? Quando ele fala que eleva os olhos para o monte, ele diz, o lugar que está embaixo é lugar desfavorecido. Sobre os montes, os meus inimigos, pode me ver lá embaixo e tentar me acertar. Nos montes onde eles oferecem sacrifício aos seus deuses. Talvez a tua condição seja uma condição desfavorável. Numa guerra, quem está acima tem condição melhor, condição estratégica melhor de quem está abaixo. Mas aí ele completa, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Porque acima dos montes está o Senhor, olhando para mim e para a tua vida. Então nessa noite eu te convido, tome uma atitude de fé para mudar toda a sua história. E que assim o Senhor possa abençoar a sua igreja. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Boa noite.